E no vídeo de hoje, bora bater um papo sobre essa camisa pesada aqui. Hoje eu vou falar de um meia. Não é o Hazard, não é o De Bruyne, não é o Witsel e o Sifo. Eu já falei a história dele aqui no canal. Hoje eu vou contar a história de um cara que foi cerebral, um dos grandes jogadores da história da seleção belga. Vocês e eu vamos desenrolar a história dessa fera juntos. E você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e no próximo bloco bora desenrolar a história dessa fera. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo planeta futebol, com itinerário final na minha Bélgica, para contar a história do baita ex-meia ofensivo Jan Koelemans, nascido na Bélgica mesmo, no dia 28 de 2 de 57, ou seja, ele está fazendo aniversário hoje e ganhou um vídeo aqui no canal. Parabéns, Ian! Então, o Ian, ele era tão bom de esporte que ele praticava dois. E muito bem os dois, o futebol e o basquete. No basquete ele levava direto uma grande vantagem ao futebol. Por quê? Porque ele já vinha sendo convocado para as seleções de base de basquete da Bélgica. Só que o pai dele deu um ultimato para ele. Dos dois, você vai praticar somente uma a partir de agora. E o Ian foi esperto. Escolheu o futebol, isso mesmo, e brilhou nas categorias de base do Lierse até ser alçado aos profissionais. Brilhou tanto no Lierse, tanto que já era referência. E o Clube Bruges e o Anderlecht veio atrás do seu futebol. Só que aí ele escolheu o Bruges, foi contratado, só que ele impôs uma condição. Ele queria jogar um ano emprestado ao Lierse ainda. O Bruges aceitou de contragosto porque ficou com medo do Anderlecht atravessar o negócio. Cumprida a sua trajetória no Lierse, foi para o Bruges e abraçou a camisa pesada do Bruges, virou uma segunda pele. Conquistou tudo dentro do território da Bélgica e é considerado talvez o melhor jogador da história do Clube Bruges. Encerrou a sua carreira lá em 91 devido a uma lesão grave no joelho. Só que a história de Jan Koelemans não se resume a isso. Ainda tem muita coisa para falar dessa fera, só que agora eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens de Jan Koelemans e no próximo bloco a sua trajetória na seleção da Bélgica. Continuando a falar da trajetória de Jan Koelemans, vamos falar um pouquinho da trajetória dele na seleção da Bélgica, da qual ele fez na seleção principal 96 jogos e marcou 23 gols. Jan Koelemans participou de 2 Eurocopas e 3 Copas do Mundo, onde brilhou nas Copas de 86 e 1990. Em 90, ele provou que era um jogador indispensável para o elenco belga. Aí você me fala, nossa, o cara jogava tudo isso. Eu falo, tudo isso e mais um pouco. Porque o cara tinha talento, liderança e um excelente preparo físico. Era um meia ofensivo que se aproximava muito bem do ataque, organizava muito bem a meia cancha, sabia jogar dos lados do campo e era um excelente cabeceador. Jogava também como um falso 9 e como um elemento surpresa. Só que a história dele ainda não acabou, viu? Ainda você tem que saber o que ele anda fazendo nos dias de hoje. Só que agora eu vou fazer só mais uma pequena pausa e no próximo bloco a sua carreira como treinador. Mais uma vez eu tô de volta, então vamos falar mais um pouquinho da carreira de Jan Koelemans, que teve uma carreira de treinador também. Foi muito bem com a camisa do Anderlecht Out, muito bem, obrigado, com a camisa do Westerlo, da qual teve várias passagens, e também teve uma passagem pelo Clube Bruges, embora foi campeão
não foi uma boa passagem pelo Clube Bruges. O seu último clube foi o Dense e atualmente concede muitas entrevistas e vive bem com tudo que o futebol lhe deu. Uma lenda chamada Jan Koelemans, que está ganhando um presente de aniversário meu, fazendo a sua história aqui no canal, e o nome dele está no hall da fama do futebol da Bélgica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Imagina o meio-campo com Schiff, Hazard, De Bruyne e o Koelemans ali. E o Fellaini na cabeça de área. Ia ser um dos melhores meio-campos da história do planeta futebol. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você gosta da seleção da Bélgica? Deixe sugestões para me falar de jogadores que honraram esse manto aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. No Fê Messias, mergulhe nas histórias inspiradoras que moldam os grandes atletas. Inscreva-se e descubra o poder do esporte.